Saudações aos irmãos, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estudo de número 10, estudo sobre a carta de Paulo aos Filipenses, sobre a vitória apesar do sofrimento. Filipenses nos capítulos 1 e 2. Filipenses foi a carta escrita por Paulo quando estava preso em Roma. Devemos nos lembrar que Filipenses foi a igreja iniciada por Paulo na sua segunda viagem missionária e ele tinha um apego muito forte com esta igreja, porque era uma igreja missionária, era uma igreja que sustentava o seu trabalho de missões. Era uma igreja que já havia colaborado com Paulo por duas oportunidades, sustentando as suas viagens missionárias. E agora, sabendo que Paulo estava preso em Roma, eles mandam Epafrodito com uma oferta para sustentar Paulo, porque era um tipo de prisão interessante, que Paulo estava ali preso em uma casa alugada por ele, guardado pela guarda romana, e ele tinha que se autossustentar, não era sustentado como prisioneiro do governo romano, e também não poderia se ausentar do lugar em que ele estava. Era uma prisão domiciliar. E agora Epafrodito vai ao encontro de Paulo com uma oferta de Filipenses e Paulo agora escreve essa carta em agradecimento a tudo aquilo que a igreja havia feito para ele. E agora havia um grupo de irmãos que estavam querendo diminuir o trabalho de Paulo, dizendo que se ele estava preso, se ele passava por sofrimento, não deveria ser alguém que estivesse realmente debaixo da graça de Deus, que ele não era um missionário enviado por Deus. E Paulo, então, ele faz uma defesa não tão efusiva como ele já havia feito antes em outras cartas, mas ele agora faz mostrando o seu sofrimento, mas que o seu sofrimento era transformado em vitória, que apesar de estar sofrendo, Paulo, então, ele poderia expressar o poder de Deus, porque mesmo sendo preso, Paulo estava pregando, mesmo sendo preso, o evangelho estava livre, estava liberto, e as suas algemas não significavam a prisão ou a detenção ali da palavra de Deus, do evangelho. E agora Paulo está dizendo, olha, eu tenho encontrado vitórias mesmo em meio ao sofrimento. E isto não tem me impedido de pregar. E como missionário preso, ele teve a oportunidade de falar até mesmo ao imperador, coisa que se ele estivesse solto, ele não poderia falar. Isto porque Paulo foi preso, ele seria liberto pelos romanos, porque ele foi acusado pelos judeus, mas ele apelou para César. E tendo apelado para César, o próprio César haveria de ouvir a sua causa e o próprio César daria a sentença. E agora ele também anunciava, e houve uma mudança política, ele também anunciava que somente Jesus Cristo era o Senhor. E esta situação, desta condição dele anunciar que somente Cristo era o Senhor, que mudou também a sua condição de preso, porque o imperador começou a adotar o culto ao imperador. Então, ele não podia dizer que César era Senhor, mas somente Cristo era o Senhor. E por isso ele permaneceu preso e teve que ser julgado pelo próprio imperador. E na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8,
nós temos o texto áureo para o enfoque desta lição. Esta lição, esse livro, ele é riquíssimo. Ele poderia enfocar, por exemplo, aqui sobre a doutrina do esvaziamento de Cristo Jesus. Mas ele busca enfocar a questão da vitória, apesar do sofrimento. Então, por isso, o texto está em Filipenses 2, 5 a 8, que diz o seguinte: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como eu disse, esse texto ele é a base para a doutrina do esvaziamento de Cristo. Mas nós não vamos discorrer sobre esta doutrina especificamente, mas nós queremos olhar para o exemplo de Cristo Jesus, sendo Ele o próprio Deus, estando Ele habitando nos céus. Ele decidiu em comum acordo com o Pai que Ele haveria de vir para a terra, mas para isso Ele teve que tomar a forma da criatura. Ele deixou de ser o Criador para assumir a forma humana. E quando Ele assume a forma humana, Ele estava sujeito às mesmas condições do homem, passando as mesmas necessidades. Necessidade de se alimentar, necessidade de fazer as suas necessidades básicas, necessidades emocionais. Teve que se submeter à educação da sua mãe, do seu pai, teve que se submeter a ser chamado a atenção pelos rabinos que também lhe instruíam. E tudo isso, então, demonstrou a disposição de Cristo Jesus de se esvaziar da sua santidade para que Ele pudesse viver entre nós como um servo. E o que nós pensamos, então, quando falamos sobre o sofrimento de Paulo, que Paulo estava dizendo? Ele diz, olha, assim como Cristo se esvaziou da sua santidade, da sua condição de Deus e passou por sofrimentos, eu também estou passando por sofrimentos, eu também enfrento esses sofrimentos. Mas ele estava mostrando também para os filipenses que ele estava tendo vitória em meio a esse sofrimento, porque ele podia seguir os mesmos preceitos que Cristo Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos leva então a buscar sempre a vitória baseado na sua própria vitória, porque Ele já nos deu a vitória, Ele já venceu o pecado, porque todos os sofrimentos que nós passamos é em razão do pecado, é em razão da condição do homem caído. Se o homem não tivesse pecado, ele não passaria pelos sofrimentos que passam hoje. E nós sofremos não em razão de pecados diretamente causados por nós, mas pelo pecado de toda a raça humana. E assim era a condição de Paulo. Paulo estava preso não por um pecado seu, mas pelo pecado do homem que se desvirtuou, que não compreende a mensagem de Deus e o mantinha preso, dizendo então que inicialmente pelos judeus que ele estava errado ao anunciar Cristo Jesus, e pelos romanos porque ele não aceitava dizer que o imperador era o Senhor, mas somente Cristo Jesus era o Senhor. Então, quando nós olhamos para o sofrimento humano, nós podemos ter a plena certeza de que podemos alcançar a vitória, porque Cristo já venceu o mundo, mas nós estamos de passagem, nós ainda estamos passando por este mundo, experimentando sofrimentos, mas sabendo que alcançaremos a vitória plena quando Cristo Jesus vier então nos buscar. E nós
devemos buscar o reino de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E mesmo passando então por sofrimento, o poder de Deus em nossas vidas pode pode nos levar à vitória. No capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Ele estar preso, ele diz então que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Ele não deixava se abater por aquele sofrimento das prisões, porque ele pôde anunciar muito mais o reino de Deus. Por todos aqueles que pegaram ele na Ásia, pegaram ele lá em Jerusalém para poder levar para Roma, numa viagem de vários meses, numa viagem que foi necessário ir de navio, passar por algumas regiões caminhando por terra, sofreu naufrágio. Enquanto isso, aqueles que estavam com ele preso, conduzindo até Roma, todos ouviram a respeito de Cristo Jesus. Mas agora também em Roma, onde a própria guarda do imperador estava responsável por mantê-lo na casa aprisionado, essa guarda, eles revezavam em turnos e todos eles ouviram a respeito de Cristo Jesus. E isto então, ele está mostrando, olha, isso que parece ser sofrimento, na verdade é uma vitória, na verdade tem servido para o progresso do Evangelho. E por isso que Paulo não deixava se abater pelo sofrimento, mas ele via no sofrimento uma oportunidade de levar adiante a mensagem de Deus, e por isso ele não se sentia limitado, ele não perdeu o foco da sua missão, mas ele continuou olhando para Cristo Jesus, olhando para a sua missão de apóstolo entre os gentios para anunciar a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 20, diz que o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Olha, ele diz que então o desejo dele era nunca falhar, o desejo dele era continuar pregando, o desejo dele era ser revestido de muita coragem, então, para poder anunciar, para poder falar. E tudo aquilo que ele viesse a falar seria, então, para mostrar a grandeza de Deus. E ele, então, aqui ele mostra uma questão interessante na presença, ou na vida dele, presente na vida dele, que ele estava disposto a falar, tanto na vida como na morte. Ou seja, se ele viesse a morrer, assim como ele morreu, que a morte dele haveria de servir de testemunho. A morte dele seria como a morte de Estevão, anunciando até o final a grandeza de Cristo Jesus. Então ele não andou de cabeça baixa, ele não se sentiu derrotado, não se sentiu deprimido com aquilo que ele enfrentou, mas ele estava disposto a continuar, a seguir em frente. Então, a situação dele de estar preso, algemado, acorrentado, não fez com que o seu coração se afastasse da obra, mas ele manteve os seus olhos sempre firmes no Supremo Pastor. Ele manteve sempre marchando rumo à sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E o seu coração estava dedicado a isto. Enquanto ele estava preso, ele estava anunciando a palavra, ele estava escrevendo às igrejas, ele estava orientando aqueles que ele deixou para trás como discípulos, não se esquecendo deles, mas mantendo a sua orientação, mantendo porta-vozes
fiéis, porta-vozes que não se afastavam da palavra, para que pudessem então levar a palavra de Deus. E por isso que ele diz que, olha, não deixe que nada neste mundo, nem as lágrimas, venham tirar vocês da missão, tirar vocês da expectativa de manter anunciando, falando a respeito de Cristo Jesus, porque nós temos também esta missão de falar sobre Deus, falar sobre Cristo Jesus. E a vitória que Paulo vislumbrava na sua carreira, mesmo em meio ao sofrimento, ela tinha como fundamento o senhorio de Cristo Jesus. No capítulo 2, no versículo 9, ele diz: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante entre todos os nomes, em outras traduções, o mais elevado nome, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ora, então, Deus quis honrar a Cristo Jesus, porque ele foi fiel e fiel até a morte. Assim como ele nos chama para também sermos fiéis, fiéis até a morte, ele diz: e dar-te-ei a coroa da vida. E Cristo Jesus recebe de Deus a condição de supremo Senhor, para que todos os joelhos da face da terra se dobrem, reconhecendo que Ele é o Senhor. E é o senhorio de Cristo Jesus, então, que importa. E Paulo estava dizendo: olha, eu olho para o senhorio de Cristo Jesus. Ele enfatiza que é impossível, que é inadmissível viver neste mundo, buscar a vida espiritual em comunhão com Deus, se não houver o senhorio de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre voltados para Deus, voltados para Cristo Jesus, sempre buscando aplicar as suas palavras, deixando que os seus ensinamentos prevaleçam nas nossas vidas, para que tenhamos verdadeiramente uma vida no reino de Deus, ou seja, no reino de Deus, no reino dos céus. Quem é que governa? É o próprio Deus, numa corregência com Cristo Jesus, e nós temos que nos submeter a esse senhorio. Se nós não submetemos, não pertencemos a este reino. Somente aqueles que se submetem a ele verdadeiramente pertencem ao reino. Nós estamos aqui como forasteiros, como pessoas que estão fora da sua pátria, fora da sua casa. E se não seguirmos, então, as ordens deste reino, que ligação haverá entre nós e o reino de Deus? Nós precisamos manter sempre firmes no cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Deus tem determinado para nós. No capítulo 2, versículo 17, nos diz: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Versículos 17 e 18, capítulo 2 de Filipenses. Paulo está dizendo: olha, a minha vida será como uma oferta, uma oferta a Deus, uma oferta agradável a Deus, será como um sacrifício a Deus. E ele estava ciente de que a vida dele era toda em prol do Evangelho. Então a vida dele era como em sacrifício. E ele vindo a morrer, ele perdendo a sua vida, ele tinha a consciência de que ele fez isso por amor ao Evangelho. Ele poderia negar o senhorio de Cristo Jesus. Ele poderia negar
a determinação que ele tinha de que a salvação era somente pela fé e admitir, não, podemos também incluir aí a circuncisão, podemos incluir a guarda dos sábados, das festas, e ele faria como que um acordo com os judeus e seria retirado a acusação contra ele. Mas em nenhum momento ele estava disposto a negar o evangelho, ele estava disposto a defendê-lo, ele estava disposto a seguir em frente, disposto a se colocar na presença de Deus como verdadeira testemunha, como verdadeiro atalaia durante toda a sua vida. E por isso a sua vida era como que um sacrifício por todos aqueles que receberam a palavra, porque ele foi colocado como apóstolo entre os gentios. E Paulo então mostra um paradoxo em sua vida. Havia alegria enquanto chorava. O choro, o sofrimento, não retirava dele a alegria. Havia alegria na vida dele enquanto ele passava por dores. Havia alegria na vida dele mesmo quando ele estava preso, mesmo quando estava algemado, acorrentado. E ele podia cantar, assim como ele cantou juntamente com Silas e foi liberto da prisão pelo próprio Deus. Mas agora era da vontade de Deus que ele continuasse naquela prisão e que ele continuasse na cadeia para que ele pudesse anunciar ao próprio imperador o evangelho de Deus. E mesmo tendo então ameaças de morte, ele tinha alegria no seu coração, porque ele mantinha a fidelidade ao Senhor Jesus. Nós não devemos desprezar a alegria. E devemos procurar, ainda que estejamos passando por sofrimentos, nos alegrar em Cristo Jesus, sabendo que Ele tem preparado para nós um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, mas haverá eterno contentamento, porque Deus será a nossa eterna provisão. E Cristo Jesus, Ele quer nos levar para este lugar. E Ele diz, se na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito. E Ele completa dizendo que vai preparar, que Ele volta então para preparar lugar, para garantir que todos nós possamos ser recebidos na casa do seu Pai. Capítulo 2, versículo 25, Paulo diz que julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Nós falamos no início, na introdução, que a igreja de Filipenses, dos Filipenses, em Filipos, encaminhou Epafrodito para poder ser um auxiliar, um cooperador de Paulo. E Paulo se sentiu muito grato por isso, e aconteceu de Epafrodito ficar doente, e a igreja em Filipos tomou conhecimento que ele havia ficado doente muito gravemente, quase à morte, e Paulo diz que, olha, foi por amor a Epafrodito e por compaixão do próprio Paulo que Deus restaurou a saúde dele. E agora ele estava mandando Epafrodito de volta aos filipenses para que eles pudessem desfrutar da companhia dele. E ele mostra então que o valor dos relacionamentos, o valor da comunhão entre os irmãos. E mesmo Epafrodito sendo um cooperador seu, ele dizendo que, olha, será muito difícil para mim ficar aqui sem Epafrodito, mas para que vocês possam se alegrar com ele, com este que esteve doente, eu vos encaminho novamente. E ele mostra então a importância desse relacionamento, desse estreitamento dos laços de amizades. E isto também faz parte da vitória que temos em Cristo Jesus.
Paulo, ele quando estava na prisão, quando ele passou por dores, quando ele passou por aflições, ele buscou apoio nos seus amigos. E ele tinha esses amigos que podia então compartilhar com ele das experiências das igrejas, alegrando o seu coração. E ele reconhecia nesses irmãos como verdadeiros companheiros e cooperadores. E ele fala aqui também que haveria de encaminhar não só Epafrodito, mas também a Timóteo, a quem era o seu cooperador e era fiel quanto às doutrinas, e Timóteo já havia sido encaminhado anteriormente à igreja aos Efésios, né, em Éfeso, e agora ele encaminha também Timóteo à igreja em Filipos, porque ele confiava nesses seus amigos e também tinha eles como cooperadores. E é preciso que nós possamos desenvolver esses relacionamentos bons, duradouros, relacionamento com base na mesma fé, relacionamentos com base nas mesmas crenças em Cristo Jesus, para que possamos também compartilhar as alegrias do Evangelho de Cristo Jesus. O sofrimento, ele é algo natural na vida humana. Isto em razão do pecado. Toda a criação está debaixo desta condenação. Toda a criação está debaixo desta separação de Deus que trouxe a corrupção na vida humana. Mas nós temos que saber diferenciar também aquilo que é sofrimento em razão de negligência, pura negligência minha, que levou a ter as consequências, que levou a receber as consequências dos meus erros, e também há sofrimentos em razão da fidelidade ao Evangelho. E é esse sofrimento em razão da fidelidade do Evangelho que Paulo está falando, que está mostrando que nele nós podemos ter então a vitória. Não em razão dos meus erros, em razão daquilo que eu mesmo plantei, mas o sofrimento em razão da fidelidade ao Evangelho. Mas em qualquer tempo também, seja em meio ao sofrimento, por algo que eu mesmo plantei, que agora estou colhendo, como é o caso de, por exemplo, a pessoa que durante muitos anos de sua vida esteve fumando e agora sofre com doenças em decorrência desse seu vício. Seja numa situação como esta, do sofrimento em razão daquilo que eu mesmo provoquei, seja em razão de sofrimento, em razão de perseguição, quanto à fidelidade do Evangelho. Não podemos jamais tirar o nosso foco de Cristo Jesus. Sabemos que há diferença entre os sofrimentos, mas nós temos que olhar para Cristo Jesus, olhar para, como Paulo diz, a carreira que nos está proposta. Nunca nos esquecermos que mesmo sofrendo em razão daquilo que eu mesmo busquei como consequência para a minha vida, Deus continua cuidando de mim. Deus pode aliviar o meu sofrimento. Deus pode me dar o conforto e o consolo. E em toda a minha caminhada, haverei sempre de contar com a proteção de Deus, haverei sempre de contar com o consolo do Espírito Santo para a minha vida, para que eu possa continuar então na presença do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir a cada dia no estudo do Evangelho, conduzir a cada dia no estudo
da palavra de Deus para que eu possa aplicar isso na minha vida, sabendo e olhando para a vida destes homens que, assim como Paulo, que teve uma vida de dedicação ao Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós. Que nós possamos, então, nos inspirar na vida desses homens, sabendo que nós também podemos fazer muito pelo Evangelho, nós também podemos fazer muito pela palavra de Deus, anunciando a outras pessoas, levando o conhecimento da palavra para que mais pessoas possam se render aos pés de Cristo Jesus, sabendo que todo o joelho sobre a face da terra haverá de dobrar-se, reconhecendo que Cristo Jesus é o Senhor. E melhor, reconhecê-lo, reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor, ainda em vida, ainda neste mundo, enquanto nós podemos e temos a chance do novo nascimento, porque no dia do juízo, aqueles que ressuscitarem sem que declare que Cristo Jesus é o Senhor em vida, haverá de declarar, mas para o juízo eterno, para a condenação eterna, não mais como aqueles que serão reconhecidos como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê conhecimento da sua palavra. Amém.